Ok. Bom dia, Rafaela, Camila Medeiros, sejam bem-vindos à nossa aula de ABD. Bom dia. Sejam bem-vindas, viu? Estamos nós três, mais o nosso host, o diácono João Paulo. Camila, muito bem-vinda, Deus abençoe seu tempo aqui conosco. Rafaela, tá tudo bem? Família? Tudo bem, tudo bem. Eu estou Que com uma bom. criança aqui de 3 anos, meu filho, Ah, então vou manter fechado o som, porque aqui acaba sendo um ambiente barulhento. fique tranquila, fique tranquila. Nenhum problema. Camila, tá tudo bem, Camila? Oi, tudo bem? Aqui não só a Camila, mas o Lucas também. Lucas! Muito bem, Lucas. Tudo bem contigo? Sim, tudo bem. Eu já tenho acompanhado as aulas da Presbiteriana Avançada há algum tempo, né? E hoje eu Sim. estou acompanhando com a minha noiva, Qual o nome da sua noiva? Camila. A Camila, sim. Beleza, Lucas. Lucas e Camila. Muito bem. Então, vamos começar com a oração e depois eu faço uma pergunta para vocês, aí vocês fecham o microfone, só para a gente entrar no assunto da nossa aula, que é comunhão. Eu vou. Ó Deus e Pai, muito obrigado pela manhã que temos nesse domingo, pelo culto que já tivemos, pela celebração da Santa Ceia, pela instrução que a Tua palavra nos deu e nos dá quanto à celebração da Santa Ceia. Abençoe o tempo que estaremos juntos aqui e faça a Tua vontade nesse tempo, que haja crescimento espiritual. Obrigado pelo trabalho do diácono João Paulo, na preparação, no acompanhamento. Capacite-o cada dia mais. Nos dê a Tua bênção, a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só encostar uma porta aqui que fica mais fácil. Muito bem. A nossa aula, ela fala de comunhão. Camila, Felipe e Rafaela. E para falar de comunhão, eu peço que vocês abram o microfone. Rafaela, você está há quanto tempo na IPN? Rafaela, não estamos te ouvindo. Oh, perdão. Nada. Acho Você está há quanto tempo com a gente? há 4 anos, aproximadamente. 4 anos. Você veio de onde? De alguma outra igreja ou começou com a nossa? Não, comecei com a IPN. Muito bem, muito bem. Camila e o Felipe estão há quanto tempo na IPN? Obrigado, Rafaela. De nada. Felipe, você e a Camila estão há quanto tempo na IPN? Oi, oi? Oi, Felipe. Não, é Camila e Lucas. Camila e Lucas, desculpe, Lucas. Não, tudo bem, eu pensei que era com outras pessoas, por isso que eu não respondi. O Felipe não ia entrar mesmo, é o Lucas. Lucas e Camila, quanto tempo vocês estão na IPN? Eu tô na IPN já faz uns 2 anos, né? 2 anos. Antes disso, eu era da Igreja Assembleia de Deus, Sim, em São Paulo. sim. Eu entrei num momento meio difícil, né? Porque acabou que com poucos dias eu entrei na igreja, um ano depois entrou na pandemia. Então eu não tive muito contato com os irmãos em comunhão, né? Sim, Mas sim. eu já fui para algumas vezes os cultos presenciais e foi muito bom. Já a Camila, ela já está há bastante tempo na igreja presbiteriana aqui de Natal. A de Natal. É Perfeito. porque eu sou de Natal, aqui do Rio Sim, Grande do Camila, Norte. muito bem. E aí eu tô na presbiteriana aqui há 3 anos, mas antes eu era da Batista. Tá certo, tá certo. Mas o Lucas está em Brasília ou em Natal? Hoje eu tô em Natal, mas normalmente eu tô em Brasília. Só tô passando um período aqui para arrumar uns documentos. Que bom. Camila, nem precisava falar que era de Natal, porque o seu sotaque não engana, tá bom? Eu tenho uma sobrinha médica que é de Natal. Tio, como vai, tio? As coisas estão bem, tia. Tá certo? Rafaela e Camila, Camila e Lucas, Rafaela, obrigado pela fala. Porque, veja bem, nós vamos falar da Santa Ceia. Fiquem à vontade para desativar a câmera se quiser, não tem problema nenhum. Nós vamos falar de Santa Ceia, e Santa Ceia é comunhão. Santa Ceia é comunhão. Não há outro sentido maior na celebração, na ministração da Santa Ceia,
do que trazer o povo de Deus para a comunhão. E nós estamos nesse ano, 2021, vocês já sabem, é o ano da celebração, o ano mais da celebração, e o versículo que a nossa igreja, que o nosso conselho escolheu para esse ano, está aí na tela, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa tela seguinte, eu preciso que vocês a conheçam e concordem com ela. A aula está sendo gravada e será disponibilizada no canal da IPN no YouTube. Permanecendo nessa sala, você está concordando com a disponibilização do vídeo, caso ocorra a reprodução de sua imagem ou da sua voz, como nós fizemos. Então, fiquem à vontade, caso não queiram falar, mas também eu não vou fazer muita pergunta. Então, é só para que vocês tenham conhecimento desse procedimento regulamentado. Hoje existe uma lei, Lei Geral de Proteção de Dados, que toda exposição de nome, de imagem, de ideias, de pessoas, exposição sem autorização, pode criar um problema muito grande para as empresas e também para as igrejas que usavam com muita frequência voz e imagem dos seus membros sem autorização. Então, por isso que nós temos esse cuidado da ciência de que a aula está sendo gravada e, por conta disso, você poderá ter a sua voz e imagem ida ao ar. Então, é preciso que você saiba disso com antecedência. Caso você não concorde, você pode nos dizer que a gente suspende qualquer gravação e não tem problema nenhum. Mas o nosso tema de hoje é a Santa Ceia. Eu sou o presbítero José Inácio Ramos, estou na IPN desde 1972. Cheguei para a IPN em dezembro de 72, e onde estou, então, 72, 82, 92, 2002, o ano que vem completa 40 anos que eu estou na IPN. Sou presbítero já de 7º mandato, vou para o 35º ano ao final desse mandato que eu estou exercendo, e é um privilégio estar falando hoje com Rafaela, Lucas e Camila sobre Santa Ceia. E a Santa Ceia, John Piper, num de seus belos sermões que vocês encontram aí na internet, aquele pastor batista norte-americano, John Piper, ele fala, num dos sermões que ele prega para uma das igrejas dos Estados Unidos, aquelas mega igrejas de 2, 3, 4, 5 mil pessoas, ele estava pregando um dia de Santa Ceia. Primeiro, houve a ministração da ceia, como tivemos hoje no nosso culto, primeiro a ceia, depois a palavra, e John Piper, ao pegar o microfone, ele ficou parado por quase 1 minuto. Parecia uma eternidade. Que o pastor que apresentou John Piper e já introduziu a ceia e passou para o John Piper ministrar a ceia, então o John Piper deixou aquele silêncio absoluto no templo, todo mundo ali já contrito pelas palavras introdutórias do pastor da igreja, antes de convidar John Piper, e John Piper começou dizendo algo mais ou menos assim, no inglês tacanho que eu compreendi, que aquele silêncio que estava acontecendo ao redor da ceia do Senhor reflete a tristeza profunda, a dor profunda que qualquer crente tem que sentir ao estar participando da Santa Ceia, porque aquilo ali revela o sofrimento e a morte de Cristo. Obviamente, a glorificação, a exaltação e os aleluias vieram no 3º dia com a ressurreição. Mas naquele momento da Santa Ceia, que é o que nós vamos deter na nossa aula, aquele momento é tão significativo que não há outra atitude do cristão a não ser ficar em silêncio, sentindo, lembrando por sentimento a dor que o nosso Cristo padeceu ali naquela via dolorosa antes de ser levado ao Calvário. Então, é um sermão muito, muito legal de Dr. Piper, vocês podem descobrir aí, tem centenas de discursos dele, mas especificamente quando ele prega da Santa Ceia, a introdução é essa. E daí para adiante, daí para cá, isso já tem uns 5, 6 anos que eu vi esse sermão dele, todo momento de Santa Ceia, aquele silêncio que se faz naquele momento que o pastor introduz, aquilo ali é muito significativo, porque nos remete ao sofrimento de Cristo. Então, a prática, vamos logo à nossa aula, porque temos muita coisa para falar, e eu quero ser bem claro para a Rafaela, para a Camila e para o Lucas, e não deixar dúvida nenhuma. A prática da Santa Ceia não é uma decisão nossa. Nós podemos
dizer como é que o culto vai ser, as músicas que serão cantadas, quem canta primeiro, se é o coral ou se é o conjunto a mão maior, a liturgia do pastor, que cabe ao pastor cuidar da liturgia, ele faz da forma que ele acha adequada, a melhor forma de ler e expor as escrituras, tudo isso nós fazemos no nosso culto a Deus, a gente pode definir. Mas quanto à Santa Ceia, é um pouco diferente, é mandatório, é uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa ordem veio diretamente dele, e ela não pode ser alterada em nada, tanto no livro de Mateus, quanto no 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, nós vemos as orientações bíblicas sobre a Santa Ceia. E o nosso texto básico não está nem em Mateus, nem em Coríntios, está em Lucas 22, 19 a 20, que diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então, o que nós vemos em Lucas 19, 22, 19 e 20 é nós observamos o verbo fazer, no original grego, é o mesmo pode ser visto na língua portuguesa como imperativo. Fazer isto, de fazer, tem que colocar em prática isto. Então, como eu disse no início, é mandatório, não é opcional. As outras partes do culto, elas são opcionais e são segundo a conveniência do pastor, do dirigente da liturgia e da participação dos corais da igreja, do louvor. Mas na parte da Santa Ceia, não. Então, vemos que a ordem de Jesus foi observada pelos apóstolos e pelos demais discípulos. A Santa Ceia, então, tornou-se uma prática apostólica. Os apóstolos, a partir de Paulo, utilizavam a Santa Ceia em todas as suas manifestações. Às vezes, nós reclamamos. Na nossa igreja, antes da pandemia, nós tínhamos a Santa Ceia ministrada no segundo domingo à noite e no último domingo pela manhã. Agora, na pandemia, o conselho entendeu que, ao fazermos no segundo domingo e no último, deveríamos fazer de manhã e de noite, porque nós estamos com públicos diferenciados, tanto pela manhã quanto pela noite. Então, nós temos, nesse tempo de pandemia, a ministração da Santa Ceia em duas ocasiões, manhã e noite, que normalmente os públicos são diferenciados. Mas temos igrejas que ministram a Santa Ceia em todos os cultos. Tem outras igrejas que ministram mais espaçado, uma vez por mês, 3 vezes por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada trimestre. Tem igrejas que ministram anualmente, não há obrigatoriedade de uma periodicidade, mas aquilo que é bênção, nós entendemos que quanto mais vezes for, melhor é. Então, a Santa Ceia se tornou uma prática apostólica, como eu disse, e lá em Atos 2,42, ainda eu reforço o que eu acabo de dizer, que os apóstolos os crentes de então perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nós vemos aqui, bem-vindo, Felipe Cruzeiro, Deus te abençoe nesse tempo que estiver conosco. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, deixa eu ajustar minha tela aqui, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo menciona que ele recebeu do Senhor aquilo que ele também nos deu. Então, ele fala lá em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Receber, no original grego, como está aí na tela, pode ser traduzido por, e não pote, um ofício recebido. Esse ofício é um dever que Paulo quis transmitir e o transmitiu muito bem para a igreja. Então, nós observamos que Paulo, que relata que eu recebi do Senhor o que eu passo a transmitir para vocês agora, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e partiu e deu graças e orienta a igreja como devemos fazer a Santa Ceia. E por que Jesus ordenou? Porque é uma ordem na qual ele, Jesus, une o Novo e o Antigo Testamento, da forma que aí está, Páscoa e Santa Ceia.
Vocês sabem muito bem que na época da Páscoa, passagem, significa passagem, remete ao anjo do Senhor lá no Egito, uma das pragas que aconteceram, o anjo do Senhor passou sobre, Passover, Páscoa, então passagem sobre, daí vem a palavra Páscoa. Então o anjo do Senhor passava sobre as casas. Aqueles que tinham tingido os portais com o sangue do cordeiro que eles imolavam ali, um cordeiro que imolava, o anjo do Senhor passava sobre e não eliminava ninguém. Mas nas casas onde não havia a marcação dos umbrais, nos portais, do sangue do cordeiro, então o primogênito era morto como uma das pragas que Deus mandou na época do Egito. Então, no Velho Testamento, nós temos a celebração da Páscoa, que era a libertação do povo de Deus do Egito, e quando o anjo passou sobre o povo, eliminando aqueles que não fizeram a marca no portais de suas casas com o sangue do Cordeiro. E no Novo Testamento, nós temos a ministração da Santa Ceia, ato mandatório de Jesus Cristo. E aqui cabe uma pergunta que eu já coloco na tela e já dou a resposta. A Páscoa precisava ser modificada? Sim, porque Jesus veio não para revogar a lei, mas para reforçar aquilo que a lei precisava ser reforçada. Então, a resposta está aí. Eu preferi transcrevê-la integralmente. Sim, a Páscoa precisava sim ser modificada. O Cordeiro da Páscoa agora é Jesus, na nova dispensação, no Novo Testamento. E, assim, todo o sangue se cumpriu nele. Todo aquele sangue do Cordeiro lá nos umbrais das portas, lá no povo egípcio, com os hebreus ali dentro, então aquele sangue se cumpriu nele. A lei se cumpriu em Jesus, conforme está em Mateus 5,17, dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir a lei. Então, na continuidade, a Santa Ceia mostra que vários elementos da Páscoa lá do Velho Testamento, da Páscoa que o povo hebreu comemorava e comemorou durante 40 anos enquanto passavam no deserto e depois chegaram a Canaã prometida e hoje nós almejamos a Canaã celestial. Vários elementos da Páscoa se cumpriram e não precisam mais ser anunciados como alguma coisa para o futuro, pois são uma realidade. O sacrifício do cordeiro e o derramamento do seu sangue. Nós não precisamos mais matar um cordeiro, porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, já foi sacrificado por nós e o seu sangue já foi derramado por nós. Então, a Santa Ceia é a Páscoa e se encaixa perfeitamente na obra de Jesus. Desculpe, a Santa Ceia e a Páscoa se encaixam perfeitamente na obra de Jesus. Uma complementa a outra. Deixa eu ajustar aqui. Na Santa Ceia não é necessário que o sangue seja derramado, como eu acabei de dizer, pois o vinho e o pão representam o que já foi feito. O corpo de Cristo moído, esmagado, furado na cruz, o sangue derramado, e nós temos o ato do pão e do vinho, e o pão nos remete naquele momento de Santa Ceia para mostrar o momento, o corpo de Jesus Cristo ferido. Devemos lembrar que na Páscoa dos hebreus, comia-se o pão asmo, o mesmo pão que o reverendo Marco Antônio comentou hoje na celebração da Santa Ceia. Aquele pedacinho pequenininho de pão é um pão asmo, é um pão não fermentado. Então, os hebreus também comiam um pedaço de pão não fermentado para mostrar que o corpo de Jesus foi ferido. Você deve se lembrar que na Páscoa era necessário comer esses pães sem fermento, e também comia-se com ervas amargas. Ervas amargas também eram colocadas junto com o pão asmo, e aí os que participavam comiam. O vinho é bebido, é o derramamento para dentro da garganta, indicando o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Em Êxodo 12:7 tem esse texto que eu preferi transcrever também. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Foi o que eu disse nos slides anteriores, lá no Egito, no povo no Egito. Então, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que eu comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Era como o povo hebreu
celebrava a Páscoa. E por que Jesus ordenou a Páscoa? Porque ordenou, no caso, a celebração da ceia. A primeira Santa Ceia foi celebrada quando o povo hebreu comemorava a Páscoa. As dores de Cristo, o sofrimento de Cristo, ocorreu entre o Domingo de Ramos, que é o domingo inicialmente anterior ao domingo da ressurreição. Então, nós chamamos aquela semana, Semana das Dores. Desde o domingo anterior, que é a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, com palmas e todo mundo colocando tapetes na frente, palmeiras no chão para o jumento entrar com Jesus em Jerusalém. Em uma semana virou o jogo. De aclamado que foi pela multidão, as dores na sexta-feira e a ressurreição no domingo, houve toda aquela semana de dores. Então, nós vemos que esta obra de Jesus Cristo, da aliança, nós fazemos parte do pacto. Ele ordenou que fizéssemos a Santa Ceia, porque nós fazemos parte do pacto da aliança. A salvação é possível somente por causa da obra de Jesus. Essa obra da aliança que Deus fez, me desculpe aqui, não, está certo. Essa obra faz parte do pacto da aliança que Deus fez com os primeiros pais. A aliança é o que garante a salvação e o perdão dos pecados. Lá em Romanos 12, 7, nós temos o texto que está aí. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim, a Santa Ceia é o sagrado e verdadeiro cumprimento do pacto, da promessa da salvação, da aliança. Então, nós celebramos a Santa Ceia porque Deus cumpriu suas promessas e nos deu a ordem de celebrar a sua salvação no cumprimento da aliança. Então, é um ordenamento de Jesus, é mandatório que celebramos a ceia. E por que devemos celebrar? Porque, além de ser uma ordem, é um sacramento, é um ato sagrado, como eu disse, é mandatório, é um ato sagrado, é um sacramento. A nossa igreja, vocês devem saber, está logo aí embaixo, a Santa Ceia é um dos dois sacramentos da igreja cristã e da igreja presbiteriana. O outro sacramento, além da Santa Ceia, é o batismo. Então, pelo fato de ser um sacramento, um ato consagrado, um juramento de fé, é também um meio de graça. Então, não se enganem quando alguém comentar com você que casamento também é um sacramento. Para a Igreja Católica, sim, o casamento é um sacramento. Para nós, presbiterianos, evangélicos, que temos a Bíblia como única regra de fé e de prática, apenas são dois os sacramentos da nossa igreja, o batismo e a Santa Ceia. Todos os dois mandados por Jesus, quando mandou trazer as crianças e batizar. E aí, eu começo a comentar alguma coisa da aplicação. A participação na Santa Ceia exige compromisso público com Cristo. Por isso que nós, crentes, fazemos a profissão de fé e vamos lá na frente declarar que cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o nosso Deus único, soberano, criador de todas as coisas, que enviou Jesus Cristo, seu Filho, ao mundo para remir o nosso pecado, foi assunto aos céus, antes padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, mas ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nós declaramos, quando fazemos a profissão de fé, que nós cremos na Igreja de Cristo, que nós cremos na remissão dos pecados, nós cremos na ressurreição do corpo e nós cremos na vida eterna. Quando você declara tudo isso lá na frente, através da sua pública profissão de fé, por isso que muitos fazem o presbiterianismo básico e o presbiterianismo aplicado, e o Lucas está fazendo agora o presbiterianismo avançado, exatamente porque quer se transferir para a nossa igreja, e ele precisa, como todos os demais que estão vindo para a nossa igreja, a Rafaela já está conosco há 4 anos, precisam conhecer o que a nossa igreja pensa sobre isso e sobre aquilo. Então, quando nós vamos à frente, quando o que quer ser membro se reúne com o conselho da igreja, que ele vai conhecer a doutrina da igreja mais profundamente, conhecer o que é um conselho, o que faz, você é convidado a ir à frente para declarar diante de toda a igreja tudo isso que eu acabei de dizer agora, que resumidamente é o credo apostólico. Quando você declara isso perante a igreja onde você vai
conviver agora, você está dizendo que você se considera apto agora a participar da Santa Ceia, a participar dos atos pastorais, ser batizado e depois participar da Santa Ceia. No meu tempo de adolescente, era muito comum os membros serem recebidos num dia especial, quando nós tínhamos batismo, profissão de fé e a celebração da Santa Ceia. Era um culto demorado, muito demorado, porque tinha o sermão, o coral cantava, aquela coisa toda, então tinha os batismos, para quem não era batizado na infância, tinha a profissão de fé e depois tinha a Santa Ceia, porque assim que fazia a profissão de fé, tinha a ministração da Santa Ceia, que era exatamente para coroar aquele momento sublime quando o crente se converte ou vem de outra igreja, quer se congregar conosco nessa igreja, quer fazer a sua pública profissão de fé. Então, não convém, como eu estou dizendo aí na tela, não convém ministrar a Santa Ceia ao descrente ou a pessoas que não foram batizadas. Por isso que vocês estão fazendo esse curso de presbiterianismo básico, depois do avançado, essa aula é de presbiterianismo avançado, para que vocês compreendam em qual igreja vocês estão entrando, porque é importante que vocês tenham a convicção de que estarem numa igreja, quais as razões que os levam a estar na Igreja Presbiteriana Nacional. Porque aqui nós conhecemos o breve catecismo, o catecismo maior, tivemos aula de Constituição, eu sei por que eu estou nessa igreja e não na igreja do lado, que é batista, e não na outra mais à frente, que é metodista, ou não na outra lá, que é congregacional, e nem na Igreja de Cristo, nem na Igreja Cristã do Brasil. Por que eu estou escolhendo esta igreja presbiteriana e aqui, no caso da IPN, Igreja Presbiteriana Nacional, em Brasília? Porque eu estou me identificando com essa igreja e eu quero fazer parte desse corpo vivo, que é a Igreja de Cristo aqui na Terra, no caso, nós, os membros reunidos na Igreja Presbiteriana Nacional. E olha, Rafaela, Lucas e Camila, igreja cheia de pecadores. Não pensem que estão entrando numa igreja que é todo mundo santo, porque quando eu estiver entrando numa igreja que eu acho que são todos santos, a própria participação minha já quebrou essa santidade, porque nós somos pecadores por natureza. Então, quem estiver procurando uma igreja santa, quando você entrar achando que aquela igreja é santa, ela deixou de ser santa porque você é pecador. E vocês podem observar que muitas vezes o pastor comenta ali na ministração da Santa Ceia que cada um deve verificar a si mesmo e verificar se está apto a participar daquele momento. Às vezes a pessoa está em pecado, não reconciliou com seu irmão, não reconciliou com seu esposo, foi para a igreja brigado, foi para a igreja, deixou todo mundo em casa irado, irritado, e foi para a igreja, chegou lá à Santa Ceia, está em pecado, não deveria participar. A Bíblia diz que antes vá reconcilie-se com seu irmão e venha participar da Santa Ceia. Então, por isso que o pastor fala sempre, examine-se o homem a si mesmo e beba do vinho e coma do pão. Coma do pão e beba do vinho. A ordem primeiro é o pão e depois é o vinho. Agora, aquele que comer e beber sem discernir do corpo ou estando em pecado, come e bebe juízo para si mesmo, como está aí em 1 Coríntios 11. A partir do capítulo 23, tem a orientação de Paulo para a Santa Ceia. Então, deixa eu frisar mais uma vez esse ponto. Às vezes você está do lado na Santa Ceia e você está do lado de alguém que você sabe que está com a vida errada, com a vida desregrada, está em pecado, e ele está tomando a Santa Ceia. Não julgue, não devemos julgar a ninguém, muito menos nesse momento de Santa Ceia, porque aquele que bebe, que come e bebe sem discernir o corpo, está comendo e bebendo juízo para si. Ele vai se acertar com Deus. Não se envolva nessa briga, que essa briga não é sua. Cuide-se, cada um de si mesmo, para estar em condições de participar da ceia do Senhor, estar em comunhão com a igreja. Então, não se esqueçam, todas as vezes vocês vão ouvir o pastor comentar na Santa Ceia. Examine-se o homem, ele vai ler o texto bíblico, ele vai falar, olha, a nossa mesa está aberta para todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Porque membros da Igreja Batista também confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Eles podem tomar a ceia conosco.
da Metodista também, da Igreja de Cristo também, outras igrejas que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, que têm os evangelhos como norma, como regra de fé e prática para as suas vidas, aqueles que confessam o que nós confessamos são irmãos na fé e podem também participar. Os batistas têm uma peculiaridade. Normalmente, o presbiteriano, quando vai na igreja batista, participa da ceia normalmente. O batista, quando vai em outra igreja, normalmente ele não participa, porque para ele é um ato interno da própria igreja. Então, o batista tem esse entendimento de que a ministração da Santa Ceia é uma coisa tão íntima, tão íntima, tão íntima, que ele deve tomar só na igreja dele. Mas nós não pensamos assim. Tanto é que, se formos em alguma outra igreja que estiver ministrando a Santa Ceia, não há problema nenhum, desde que o pastor convide membros de outras igrejas que confessem e professem que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meus queridos, Rafaela, Camila e Lucas, eu quero dizer para vocês que participar da Santa Ceia do Senhor é um ato que nós fazemos em memória de Jesus, porque ele assim determinou: fazer isto em memória de mim, todas as vezes que beberdes e comerdes deste pão. E voltando à minha fala inicial de John Piper, o pregador batista norte-americano John Piper, aquele momento, gravem isso, aquele momento que você escuta um mosquito zumbir pela igreja, se tiver algum mosquito zumbindo ali por aquele momento. É um momento sublime, é um momento no qual você deve olhar para dentro de si, não deve olhar para dentro da sua esposa, do seu esposo, do seu noivo, da sua noiva, ou do seu namorado, ou da sua namorada que está do seu lado, ou do seu filho, ou do seu irmão carnal. Você tem que olhar para dentro de si e examinar a você mesmo. Estou em condições de comer e beber do pão e do vinho, em memória de Cristo, pelo sofrimento que ele levou na cruz por mim? Estou. Então, examine-se cada um, que não sou eu, nem o pastor, nem o diácono, nem o presbítero que está seguindo a ceia, que vai julgar você. É cada um por si que vai verificar se você está em condições de comer e beber do pão. Caso contrário, se você não estiver em condições, estiver em pecado, você vai comer e beber juízo para si. E o que se faz durante a Santa Ceia? Que o pastor dá o pão, ministra o pão, nós comemos. E aí? Aí todo mundo baixa a cabeça e ora. Que momento é esse? Que momento é esse? É de relembrar mais uma vez o sofrimento, de gratidão a Deus por ter enviado Jesus Cristo para ter a sua vida aqui na terra, enquanto o homem, se fez carne, padeceu, sofreu, morte de cruz, uma morte horrorosa, mas foi pelo nosso pecado. Hoje, na ministração da celebração da Santa Ceia, reverendo Marco Antônio comentou: desde antes da fundação do mundo, ele já nos escolheu. É a doutrina da eleição, que é outra aula, viu? Camila, Lucas e Rafaela, que vocês certamente vão ter a da eleição, se é que já não tiveram. Eu não estou com o programa das aulas aqui, não. Mas é um momento sublime o da Santa Ceia. Então, naquele momento de oração do pão e do vinho, você tem a oportunidade de falar com Deus na intimidade, de interceder. Eu tenho por hábito interceder no momento do pão por um segmento de pessoas da minha família, e no momento do vinho, eu tenho um momento de interceder por pessoas do meu relacionamento diário, do trabalho, pessoas que eu convivo fora do ambiente familiar. Eu conheço outras pessoas que têm uma lista dentro da sua Bíblia de pessoas enfermas. E naquele momento da Santa Ceia, ele coloca diante de Deus todos os nomes daqueles enfermos. Naquele momento rápido. Como Deus conhece o coração e o momento fica muito curto, é um momento significativo de intimidade com Deus. Volto, fechando já de novo John Piper, naquele momento sublime, estamos deparando de frente, olhando para a mesa colocada, posta de forma adequada, tudo limpo, tudo arrumadinho, tudo adequado, como merece uma cerimônia dessa, que é uma ordenança de Cristo, é uma cerimônia sublime, sem igual. A celebração, a comunhão, o momento da comunhão da Santa Ceia é um momento sublime na vida do crente. E você não deve ficar muito tempo afastado desse momento de comunhão.
dispensa o tempo da pandemia. Vamos pular o tempo da pandemia. Mas, voltando à normalidade, é um tempo em que você deve estar na igreja sabendo que é dia de comunhão ou dia de celebração da Santa Ceia. Os meus sogros já falecidos, minha sogra, falam, hoje tem comunhão, hoje tem Santa Ceia. Os mais antigos usam muito esse termo. Hoje é dia de comunhão. Hoje eu vou na comunhão, eu vou na igreja no dia de comunhão. Não é o que a Igreja Católica usa. Vou comungar. Outra coisa. Hoje é dia de comunhão, eu vou à igreja para aquele momento de comunhão. Então, finalizando a nossa aula, antes eu quero mostrar um vídeo para vocês muito interessante, também sobre a Santa Ceia. É uma música do coral, não coral da Igreja Nacional, porque eu só tenho ele em áudio. Eu queria o vídeo. O vídeo, eu fui exatamente pegar da igreja ali do lado, a Igreja Memorial Batista. É um canto coral muito edificante, próprio para a Santa Ceia, que em memória de mim, bebei, comei. É uma música muito edificante. Mas eu quero dizer para a Rafaela, para a Camila e para o Lucas, que o momento da Santa Ceia é sublime na vida do cristão e vocês devem estar sempre com a vida em ordem para poder dela participar de forma correta. Se você não estiver com a vida em ordem, estiver desajustado com alguém, você está comendo e bebendo juízo para você, e aí somente Deus que vai cuidar disso com você. Então, o pastor não vai tomar providência, o presbítero Zé Inácio não vai tomar providência, o diácono João Paulo não vai tomar providência. Nesse momento sublime de intimidade com Deus, no momento da Santa Ceia, apenas você e Deus. Antes de mostrar o vídeo, eu quero saber se Camila e Lucas e se Rafaela querem perguntar alguma coisa, se alguma coisa eu não fui claro o suficiente, se eu fui muito rápido em alguma coisa, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, porque o canto coral vai encerrar a nossa aula. Rafaela, alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Pois não, Rafaela. Quando você fala assim que, né, nós devemos estar em ordem para receber a Santa Ceia, porque assim, eu penso que nós nunca estamos livres, né, 100% do pecado. Não. Estamos pecando mais ou menos, mas sempre estamos pecando. Então, assim, eu não sei, é uma análise muito subjetiva mesmo, né? Porque pecando estaremos. Então, é difícil. É porque eu vejo que, dependendo de como a pessoa receber essa orientação, ela nunca vai querer receber Ela nunca a vai ceia. tomar ceia, né? Então, só para falar um pouquinho a respeito disso. Perfeito, perfeito. Alguém colocou alguma coisa no bate-papo aqui, deixa eu só ver. Não, está tudo bem. Ok. Rafaela, a sua dúvida é muito pertinente. Quando o texto bíblico diz claramente, examine-se o homem, pois a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Significa o seguinte, você não deve realmente tomar a Santa Ceia se você estiver ali no momento da Santa Ceia, com teu marido, com teu filho, com teu familiar, com teu próximo. Obrigado. Você entrou na igreja, uma pessoa que veio da sua casa, porque você vai estar fazendo alguma coisa em pecado. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que uma pegada de mão nessa hora, Rafael, antes da ministração da Santa Ceia, com quem você está brigado, certamente vai reconciliar instantaneamente. Eu tenho essa experiência já de vida também e direi isso com toda tranquilidade. Obviamente, se foi com alguém que você deixou em casa, Deus conhece o seu coração e você, antes de tomar, por isso que nós temos aquele momento de reflexão antes. Todas aquelas palavras, antes de ministrar o pão e o vinho, todas aquelas palavras são para nos levar à reflexão. E você tem ali um momento antes de absorver os alimentos, para diante de Deus colocar, Senhor, eu vim para cá e eu fechei o Senhor no trânsito, eu xinguei, eu falei um palavrão para ele, me perdoa porque eu quero estar pura diante do Senhor para participar da ceia. Isso é possível. John Piper também diz isso. No sermão que eu comentei, ele diz o seguinte, é quase paralelo ao que eu falei do trânsito. O marido saiu brigado de casa e a esposa não foi com ele para a igreja. Chegou na igreja, tinha a Santa Ceia. Ele toma ou não toma? Ele volta em casa para reconciliar com a esposa ou não toma? E deixa para tomar na próxima vez. Ele fala assim, você deve, antes,
antes de tomar, pedir perdão a Deus por aquele ato, tomar o pão e o vinho. E na primeira oportunidade que você encontrar com ela, assim que você abrir a porta de casa, você demonstrar que você está reconciliada com ele. É uma forma, tá, Rafaela? É complexo, eu diria que para novos crentes é uma situação realmente difícil, porque nós vivemos em pecado, o que eu disse em outra parte da aula. Ora, se nós vivemos em pecados, então, em pecado, parece que nós nunca estamos prontos para comer o pão e beber o vinho. Fica essa impressão, se nós vivemos em pecados. Como eu disse, numa igreja que, se eu quiser uma igreja que só tenha santos, quando eu entrar, ela não vai ser mais santa porque eu sou pecador. Então, a sua preocupação procede, mas o que eu posso instruí-la é o seguinte: tome e beba, mas não deixe de, na primeira oportunidade, reconciliar-se. Mas primeiro, reconcilie-se com Deus. E Deus conhece o seu coração. Se você reconciliou-se com Deus, quando você abrir a porta da sua casa, encontrar seu garotão aí, que você saiu brava com ele, você vai olhar para ele diferente e ele vai entender. Você nem vai precisar dizer muita coisa. O abraço vai dizer tudo. Tá bem? Ok. Lucas e Camila, alguma pergunta, alguma observação? Querem fazer? Falar alguma coisa? Sim, eu só quero comentar uma pequena coisa. Assim como John Piper tem essa visão sobre a Santa Ceia, eu já fui bem instruído dessa maneira, né? Que a Santa Ceia, além de ser um momento de você conferir em si se você está bem com outros, em comunhão com os outros, e ver se você há algum pecado que te impeça de tomar. Eu sempre lembro exatamente o que o Senhor disse no começo da aula sobre a morte de Cristo na cruz, né? A Santa Ceia, ela também é um memorial disso, né? É aquele momento que a gente revê os nossos pecados em comparação à morte de Cristo, né? É praticamente isso que eu não sei se esse é um ensinamento certo meu, mas você acaba colocando todos os seus pecados e ajuntando eles e empilhando eles, e depois você compara com a própria morte de Cristo, e você consegue ver que a morte de Cristo remiu todos aqueles pecados. Então não faz sentido você continuar acumulando eles, a não ser você pedindo perdão e se escaneando e pedindo perdão. É uma coisa que eu tenho em mim, né? Ao lembrar da morte de Cristo, ao lembrar de todo o sofrimento que ele fez e a decisão que ele tomou antes mesmo da criação do mundo, de o fazê-lo, né? Faz com que todos os pecados nossos se tornem bem pequenos e faz que o pedido de perdão se torne bem mais fácil. Eu não sei se estou certo, presbítero. Lucas, você está no caminho corretíssimo. Você e Camila estão pensando corretamente. A morte no Calvário remiu toda a multidão dos nossos pecados. Crendo nisso e vivendo de acordo com isso, e rememorando esse sofrimento, e sofrendo, entristecidos pelo pecado que nós praticamos diariamente. Nós pecamos por palavras, por ações e por pensamento. Os pecados por pensamento, você vai acertá-los todos com Deus. As ações, se você matar alguém na rua, você vai responder perante a justiça dos homens aquele ato que você fez, aquele ato falho. E se você for condenado e cumprir a sua pena, você remiu aquele ato falho seu. Pelas palavras, pecamos, como eu disse, por obras, por palavras e por pensamento. Por palavras, quando você agride, ofende ao irmão com palavras, que você entristece ao próximo com palavras inapropriadas para a situação, não há outro remédio a não ser reconciliar-se com Deus e pedir perdão ao próximo. Então, no Calvário, todos os nossos pecados foram remidos. E, olha, pode colocar multidão, porque o sofrimento vicário de Cristo foi doloroso, foi triste, foi sofrido. Homem algum passou por tamanha dor. Então, tranquilamente, o Calvário ali tem espaço para todos os nossos pecados, viu, Lucas? Pode ter certeza disso, tá bem? Que Deus nos abençoe rique e poderosamente, mas eu quero mostrar a última parte da aula, que é uma música coral, um hino coral muito bom sobre Santa Ceia. Me dê um segundo só para eu ajustar aqui a minha tela para compartilhar. Interromper esse compartilhamento. Agora eu vou aqui e vou elevar o volume.
compartilhamento ainda não entrou, não. Presbítero? Não? Não. Opa, Entrou o deixa eu som. ver. O som, né? Mas o Então, compartilhamento ainda não entrou. Tem que clicar na tela do vídeo. agora? Ainda não. Ainda não? Eu tenho que clicar na tela do vídeo. Na hora que você clica em compartilhamento, tem que selecionar a tela do vídeo. Ainda não foi selecionado. Deixa eu ver aqui, então. Compartilhar. Tela do vídeo. Compartilhar. Agora Agora sim. foi? Agora sim, está certinho. Ok, então vou soltar o som aqui. O som tá bom? Sim, tá bom. Ok.
nós somos a história. Em 753 a.C. nasce Roma, que se tornaria o maior império de todos os tempos. Em 1397, Giovanni Medici funda o primeiro banco. Em 1489, o da Vinci desenha o protótipo do helicóptero. João Paulo, voltei? Andrea Amati constrói um instrumento musical que muda. Voltou. Você voltou, só o vídeo que continuou tocando lá. Só o vídeo. Deixa eu cancelar o vídeo, então. Espera aí. Da Capela Sistina, presenteando o mundo com uma das maiores. Pronto, Parou. parou. Saiu o som? Saiu o som. Obrigado, João. Então, deixa eu voltar aqui agora lá para a minha tela para terminar a nossa aula. Muito bem. Rafaela, Camila e Lucas, era essa música que eu queria mostrar para vocês. E, na sequência, nós temos esse QR Code, se vocês depois quiserem fotografar e avaliar a aula, para o superintendente da escola dominical é muito importante, porque ele precisa fazer um acompanhamento dos professores, do trabalho feito. Eu quero agradecer ao João Paulo, nosso diácono eficiente, que foi de host aí do nosso trabalho, aqui da nossa aula. Quero agradecer a Rafaela, a sua participação, Camila e Lucas, a sua participação. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero nos vermos em breve presencialmente na igreja. Viu, Lucas? Quando você voltar com a Camila para cá e puder presenciar, procure para a gente cumprimentar. Ok, Rafaela? Ok, amém. Fiquem com Deus. E seja breve. Seja breve, né? Seja breve, seja breve. João Paulo, muito obrigado, João. Falou. Um abraço. Tchau, Rafaela. Tchau, Lucas. Tchau, Camila. Tchau. Tchau. Tudo de bom.